Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso oitavo dia, né? Vamos ler Gênesis de 29 a 32. Bora lá? Gênesis 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel, com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bilhá, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse:
Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei ao Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Gênesis 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Aqui está Bilhá, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bilhá por mulher. Ele deitou-se com ela. Bilhá engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bilhá, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso o chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: Não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte:
Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 31. Opa, será que eu pulei aqui? Não, é isso mesmo, pessoal. Gênesis 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem, cadê? Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: As crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque.
Então Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você,
quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunha de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma bênção, para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte a meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, já que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: A quem você pertence? Para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente, e ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir.
pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Bom, pessoal, chegamos aí a mais um dia, né? Que Deus abençoe vocês e a gente se vê até amanhã. Um abraço.